Deu. Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui nesse momento para fazer uma discussão, fazer um bate-papo com vocês sobre algumas ações do IFMT. Só que agora a gente está se organizando, né? Até vamos esperar um pouquinho para começar a falar, professor Luiz, para esperar o pessoal entrar. A gente tem um número de participantes na live. Eu preciso saber se vocês estão me ouvindo bem, né? Nós temos alguns colaboradores aqui e a gente vai fazer esse teste, então eu espero aí, peço a compreensão de vocês para esperarem mais uns 5 minutinhos para a gente organizar. O YouTube, a gente está tentando também, mas estamos com um problema na conectividade aqui, inclusive mandamos uma mensagem, mas não conseguimos por algum motivo. Agora eu vou verificar aqui, né, pra gente ter o número de quantas pessoas estão lá na conectividade. Tá saindo bom som, né, Marcelo? Agora eu só preciso ler os comentários, né, com relação às perguntas. Tem 31 lá, pode passar. Tem 1 hora só. Beleza. Então, pessoal, a gente gostaria também nesse espaço, né, um espaço que a gente quer se aproximar da comunidade, se aproximar de vocês, dos alunos, né, dos pais e também dos servidores do IFMT que nos acompanham, que esse momento, um momento delicado, um momento que a gente precisa nos apoiar, nos ajudar bastante, né, para que a gente possa vencer esse desafio da melhor forma possível. Então, nisso aqui, para começar esse momento de fala, a gente gostaria de agradecer, né, a todos os pais, todos os alunos, os servidores que vêm, né, empenhando bastante trabalho para que a gente possa realizar outras ações, né, já que as nossas atividades presenciais foram suspensas, né, por um momento de enfrentamento à disseminação do da Covid-19. Então isso a instituição se prepara para receber esses alunos, né, no momento oportuno, para receber a comunidade. Então esse espaço que a gente está abrindo hoje, vão ser vários espaços, né, ao longo das semanas, ao longo dos meses. A gente pretende manter uma frequência de atividades, né, online, atividades por live, com os professores, com os servidores, docentes, técnicos, que possam contribuir e estreitar essa relação com a comunidade. E então a gente já está organizando uma série de atividades, já tem algumas ações sendo realizadas, né, alguns professores que já fizeram. Agora eu queria passar alguns informes, né? Quantas pessoas já estão online, Marcelo? 48. 48. Deixa eu ver se aqui a gente conseguiu, não conseguiu. Então, 48, porque para a gente começar a passar e depois começar a tirar algumas dúvidas. É importante que vocês mandem a dúvida de vocês relacionados aos temas que a gente propôs e aí a gente vai aproximando. Eu acredito que todos nós estamos aprendendo, né? Aprendendo a trabalhar com essas tecnologias, aprendendo a mexer. A gente tá hoje, tem um tempo já tentando fazer conexão com o YouTube e não conseguiu. E isso para todos nós vai servir como um grande aprendizado. Bom, quais são as ações que o Instituto vem realizando ao longo desse período de suspensão das atividades, nesse período de enfrentamento ao Covid? Foram 4 projetos já aprovados, né, com apoio da reitoria pelo edital 47, que trabalham ações de enfrentamento ao Covid e que são a produção de álcool 70, né, que a gente já fez uma vasta disseminação, já teve várias ações de entrega para a comunidade, né, coordenado pela professora Deise, também participante desse projeto tem o professor Marcelo, o professor PH da Escola Plácido e a técnica Luana daqui do Instituto e alguns alunos da Biologia que fizeram parte também e uma professora do Plácido, a esposa do professor Alexandre, que fez parte desse projeto também, faz parte desse projeto. Então, esse projeto vem com o intuito de ajudar toda a equipe do SUS do município, outras unidades, né, que a gente vem dar apoio para a comunidade.
Temos também o projeto da Cultura Online, que são os dois projetos que começamos, né, que começaram aí no enfrentamento, que é um projeto mais voltado para uma alternativa ao isolamento social, uma alternativa de reflexão sobre esse momento difícil. Então aí está coordenada pela professora Ana Paula, e também tem a participação da professora Julimara, a professora Jaqueline, o Maurício. E já venho também fazer o convite para vocês, às quinta-feiras a gente tem às 16h30 a danças circulares com a professora Julimara, e na sexta a gente tem às 16h30 a roda literária. Temos agora 2 projetos também que foram aprovados. E pega aí, Ana. Gente, nós teve um acidentinho que caiu. Só essa. Caiu o celular aqui. Espero que não tenha quebrado meu celular. Tá bom, tá bom. E temos os projetos do professor Givaldo, que está relacionado com a produção de sabão a partir da reutilização de óleo de cozinha, né? E tem também o projeto do professor Fernando, que já vem sendo desenvolvido, que é a feira solidária, feira online, que vem trazer uma rede de conexão. Ô Ana, acho que conectou agora aqui. Espera aí, pessoal. Só que a câmera tá lá no chão. Pessoal, peço desculpa, mas a gente está se encontrando aqui. Isso. Espera aí que eu vou me ver aqui agora. Tá certo? Eu acho que sim, né? Não sei o que o Maurício falou. Aí. Bom, ótimo. Continuando, então são os projetos que a gente tem justamente para ajudar a comunidade, estabelecer e fortalecer o nome da instituição dentro desse cenário e mostrar que o Instituto Federal, dentro da sua dimensão e capilarização de todos os campi, nós estamos somando forças para além da sala de aula com outras ações de extensão, ações de pesquisa. Outra informação importante é que nós temos alguns canais de comunicação, né? O Instagram, o canal que a gente está se fortalecendo, está estabelecendo algumas ações a partir deste canal, mas também tem o site da instituição. O site é dmt.fmt.edu.br e lá vocês podem ver os links que a gente tem. Então vai ter alguns links importantes. Agora a gente tem os eventos, que lá você vai ter quais são as lives que nós teremos por esses dias, já tem uma programação disposta no site, assim como os editais que a gente lançou nesse momento, né, que é o edital de auxílio emergencial. Então vocês podem ver lá no site para vocês estarem próximos, verificarem o que precisa tirar dúvida com a gente, mandar o Instagram, a gente sempre está conectado, vocês podem mandar mensagem pelo direct, né, para os pais também. A gente vai tentar estabelecer agora o YouTube também, que é uma forma mais prática para aqueles que não têm os aplicativos Instagram, Facebook. Então isso tudo a gente está se descobrindo também, né? A instituição precisa se reencontrar, os servidores daqui também precisam olhar para a gente e ver como que a gente pode trabalhar a partir desses desafios e, de certa forma, melhorar. Tá? Estamos aqui, a gente acabou que nem se apresentou, mas a maioria nos conhece, sou o professor Leandro. Estou na direção geral do campus, o professor Luiz, professor de matemática do campus, e atualmente estou como chefe do departamento de ensino. Então aqui foi nós estarmos aqui para dar esse início, mas em outros momentos terão outros colegas, né, que trabalham aqui com a gente. Ana, já tem alguma pergunta aí? Porque se a gente pode começar a falar dos editais, né? Pede para quem tiver feito repetir qualquer coisa. Isso, gente, porque a gente caiu o celular e aí a gente vai tentar agora. Quem fez alguma pergunta e não foi respondida pode mandar de novo e a gente responde. Então, assim, a dinâmica, os pontos que a gente trouxe para essa live foram os 2 editais, um já foi lançado, que é o de auxílio emergencial, né, na modalidade alimentação, e o edital de bolsa tutoria, assim como uma ação pedagógica que vai ter interferência na vida de alguns alunos, que o professor vai falar um pouco melhor.
Então, antes, é importante que eu venha esclarecer alguns pontos e aí vocês trazem as perguntas. Tem essas duas perguntas que já fizeram, elas serão melhor respondidas quando a gente for falar dessa parte pedagógica, tá? Então eu quero trazer agora sobre o auxílio estudantil. No início do ano, antes de nós suspendermos, antes de toda a disseminação, todo o avolumamento dessa pandemia, a gente já tinha feito a seleção do edital número 2, né, para auxílio transporte e auxílio alimentação. Pois bem, esse edital nós já começamos a pagar para todos os alunos que foram contemplados naquele momento, né? Então nós temos duas modalidades, a modalidade auxílio alimentação e a modalidade auxílio transporte. Na modalidade auxílio alimentação, de acordo com as regulamentações, de acordo com tudo que nos rege e orienta as ações aqui dentro do IF, a gente não parou de pagar. Foi uma orientação jurídica, uma orientação que veio sobre a perspectiva dos benefícios que a gente entrega para os nossos alunos. Então, o auxílio alimentação, quem recebe vai continuar recebendo normalmente. Com o transporte que está ligado, está caracterizada a natureza da sua oferta, ela está relacionada com o deslocamento do aluno à instituição, né? Então, o aluno recebe um benefício para ajudá-lo, né, nesse deslocamento. E isso foi entendido como o aluno não tem mais a necessidade nesse momento de suspensão das aulas de vir à instituição, esse auxílio foi suspenso temporariamente, certo? Então, os alunos que recebiam auxílio transporte não estarão recebendo neste momento, tá? E aí que entra o nosso auxílio emergencial. O auxílio emergencial que foi publicado ontem, né? A maioria de vocês já deve ter visto, é um auxílio destinado para a gente tampar algumas lacunas dentro dessa oportunidade aí. Então, todos os alunos que foram contemplados no auxílio transporte lá no início do ano, antes da suspensão das atividades presenciais, vão ser contemplados nesse edital de auxílio emergencial. Então, o que eu faço? Você deve ir lá na página do IFMT, vai ter no link editais, né, edital emergencial, e aí você procura o específico para aqueles contemplados no auxílio transporte. Feito isso, você faz a sua inscrição. Então, essas são especificamente para quantos, professor? Que são 64. Pessoal, boa noite. Nós temos uma pergunta aqui, já vou responder. Quem pode se inscrever no auxílio emergencial? O nosso edital prevê um público de 3 modalidades. A primeira modalidade é todos os alunos que foram aprovados no transporte. Então, se você se inscreveu quando a gente estava com aula presencial e foi beneficiado com auxílio transporte, você já está incluído nesse auxílio emergencial, tá? Basta que você vá lá no link, procure a opção auxílio transporte e preencha o formulário. Nós temos 64 alunos que estão aprovados no edital de transporte, então basta que você preencha o formulário que automaticamente você já está inserido nesse edital. O segundo grupo de alunos que nós vamos atender nesse auxílio são os alunos cotistas. Nós temos 68 alunos cotistas na instituição. Desses 68, 35 já são beneficiados, aliás, 33 já são beneficiados nos auxílios ou alimentação ou transporte. E os demais automaticamente já estão incluídos também na lista. Então, se você entrou aqui na instituição como cotista e não recebe nem auxílio transporte e nem auxílio alimentação, você já pode se inscrever nesse edital emergencial como cotista, tá? Que você também já vai ser beneficiado. Basta procurar lá no edital emergencial a opção de formulário para cotista, ok? E a terceira modalidade, pessoal, que são 31 vagas que a gente está abrindo, são para todos os alunos que não se inscreveram no edital de auxílio transporte e alimentação e não é cotista, tá? Então, se você não se inscreveu no edital,
anterior, não é beneficiado com transporte, nem com alimentação, não é cotista, mas está numa situação emergencial, está numa situação vulnerável, você vai lá no nosso site, no edital emergencial, e procura a opção Outros. Aí nós temos 31 vagas para atender exatamente esse público, que é aquele público que nem foi classificado como alimentação, nem foi classificado como transporte e também não é cotista, ok? Aproveitando já a minha fala, eu quero falar um pouco sobre a retomada das nossas atividades, atividades docentes, né? Atividades pedagógicas. Pessoal, desde que no dia 17 que a gente começou a suspensão, a gente tem estudado maneiras de como atender os alunos, né? De forma remota, que não tenha um impacto negativo na questão do processo, né? Que a gente não perca qualidade, que a gente consiga manter um mínimo de qualidade ali para continuar levando nossas ações pedagógicas. Nós começamos a estudar um documento chamado RED, que é o Regime de Exercícios Domiciliares. Nós estudamos na gestão, depois passamos com os colegas como seria a aplicação disso, e fizemos um questionário que os alunos responderam sobre qual era o nível de conectividade do aluno, que temos até um link, depois podemos compartilhar com toda a comunidade. Nesse questionário, o que nós encontramos? Nós encontramos que das turmas que a gente tem no ensino médio, primeiro ano, segundo ano e terceiro ano, o terceiro ano é o público que a gente tem mais acesso pela rede. É o público que a gente consegue acessar usando e-mail, WhatsApp. Então, das três modalidades de turma, o terceiro ano é o grupo de alunos que a gente consegue atender com mais eficiência o processo de atividades remotas. Então, o que nós, através desse estudo e através da reunião com os servidores, decidimos? Nós vamos retomar as atividades de forma remota, com os terceiros anos, terceiro ano administração, terceiro ano agricultura, e com todas as turmas do ensino superior. Por quê? O ensino superior a gente não vai conseguir repor essa carga horária, então eles precisam necessariamente dessa alternativa de trabalho remoto. Não vai ser uma coisa exatamente EAD, um ensino EAD, vai ser um ensino que você vai conseguir realizar em casa. E como que vai funcionar isso? Toda semana os alunos vão receber as orientações do que ele deve fazer na semana, e as disciplinas vão ser distribuídas em um mês. Por exemplo, no primeiro mês, na primeira semana, a turma vai participar de atividades de 4 disciplinas, por exemplo. Na segunda semana, de mais algumas. Na terceira semana, de mais algumas. Na quarta semana, o que falta para completar todo o componente curricular que ele tem. Certo? Como vai funcionar no ensino superior? O ensino superior nós temos 4 semestres. Na primeira semana, a gente vai fazer o atendimento do primeiro semestre. Na segunda semana, do terceiro. Na terceira semana, do quarto semestre. E na quarta semana, do sétimo semestre. Toda segunda-feira, o grupo de professores que vai atender naquela semana vai mandar a orientação por e-mail para as turmas. E nós vamos trabalhar também com uma bolsa tutoria para os alunos auxiliarem esse processo, né, de envio de material, de verificar se o material está chegando ao aluno e ajudar a gente no processo de melhoria desse trâmite todo. Então eu já queria deixar um recado principalmente para os líderes e vice-líderes de sala. Se vocês quiserem se candidatar a ser tutor da sua turma, a gente já vai lançar um edital de tutoria, que terá o valor de R$150 e a gente vai lançar as informações depois no site. E vocês serão uma ferramenta para auxiliar a comunicação entre coordenação, professores, disciplinas e o material disponibilizado na semana.
Hoje, ou aliás, amanhã a gente já vai mandar um e-mail para as turmas explicando um pouco mais como vai funcionar essa retomada de atividades pedagógicas com as turmas escolhidas, tá? Eu vou analisar agora mais algumas perguntas. Então, Luiz, Então, pessoal, qual que é a intenção dessa live? É fazer esses esclarecimentos, né, dos pontos relacionados aos editais. Aqui uma pergunta que trouxeram aqui: quando será liberado o pagamento do auxílio? Então vamos lá, os auxílios que já estão em vigência, né, que foram feitos lá no início do ano, o auxílio alimentação, já foram pagos 2 bolsas, e essas já foram pagas. Inclusive foi paga do transporte no período que teve aula, de 10 de fevereiro, teve aula presencial, de 10 de fevereiro a 16 de março. Com relação aos auxílios que estão ainda, que foi publicado o edital ontem, e o outro que vai ser publicado hoje ou amanhã, o de tutoria, a gente precisa passar por todo o trâmite, né? Análise do documental de acordo com o cronograma que foi publicado no edital. Então, feito o cronograma, depois do cronograma a gente tem que mandar o nome dos alunos, né, para a Pró-Reitoria de Administração, eles têm que fazer todo um empenho lá financeiro e aí até a disponibilização da conta. Então, isso aí tem um tempo de 2 a 3 semanas, e dependendo da situação, algum problema em conta, pode demorar até 1 mês, tá? Isso eu estou falando do edital que foi publicado ontem. Com relação ao edital que foi publicado no início do ano, que já está sendo pago, já foram pagos. Agora a gente teria que pagar o mês de maio, né? Abril já foi pago a alimentação e o maio agora que deve ser pago a alimentação também. Pessoal, então respondendo mais algumas perguntas aqui, 3 aqui que perguntaram quando que é a previsão do retorno das aulas presenciais. Até o final do mês ainda a gente continua com as atividades suspensas e ao final de cada mês a gente está tendo reunião e a gente vai estar informando, entendeu? Por enquanto o que a gente sabe é que até o final desse mês nenhuma atividade presencial ainda aqui na nossa instituição, ok? Quando será liberado o pagamento do auxílio? Peraí, Luiz, eu só queria fazer um reforço nessa pergunta. Gente, as atividades presenciais, elas acompanham uma série de fatores, né? Fatores que são externos ao IFMT, orientações do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde. Então, essas deliberações que o IF toma enquanto suspensão das atividades, como nós suspendemos até o calendário até o dia 30 de maio, nesse momento, ela não depende só de ações internas, tá? São ações que são tomadas, decisões que são tomadas a partir de uma análise de um panorama maior, de um panorama que vai além das questões internas e estruturais do Instituto Federal, né? E também aqui especificamente do campus de Diamantina. Dentro de casa, Mato Grosso. Inclusive o professor Marcelo está aqui, que vem participando também de ações junto à Prefeitura de Diamantino, tá bastante atuante nessas questões. Disse que, né, a gente vem acompanhando os últimos noticiários aí para o final de semana, para agora, de aumento de casos no estado de Mato Grosso. Então isso é um cenário que nos deixa, né, mais receosos de voltar a termos aglomerações, e por isso essa ação que o professor Luiz disse. Esse documento chamado RED nada mais é que regulamentar o exercício das atividades pedagógicas em casa. Então você vai fazer a sua atividade em casa, né? E visto todo esse panorama de conectividade, foi decidido e deliberado para ser feito apenas nos 3º anos e no ensino superior. Voltando aqui, pessoal, uma pergunta, continuando a série de respostas: quando será liberado o pagamento do auxílio? Pessoal, o nosso edital prevê que no dia 18 a gente divulgue os resultados. Depois que a gente divulgar os resultados, a gente vai fazer o trâmite, né, de encaminhar a documentação, e acreditamos que, na pior das hipóteses, no dia 10 esse edital ele está mais célere, ou seja, ele está mais rápido, né? Uma série de exigências foram automatizadas, deixou um processo mais tranquilo para que a gente tenha condições de pagar mais rápido, tá? Mas os trâmites legais ainda serão contemplados, porque, gente, isso é dinheiro público, então a gente tem que prestar contas, né?
A próxima aqui, pessoal, como vão funcionar as matérias técnicas? Todas as matérias, o professor está pegando o plano de ensino, todo o conteúdo que ele iria dar no ano, e está selecionando o que ele consegue passar para vocês, que seja um conteúdo o mais fácil de aprender de forma individual. Então, por exemplo, as visitas técnicas, coisas que são especificamente técnicas, por exemplo, em ir ao local, coisa assim, a gente não vai ter. A gente vai ter só a parte teórica ali e o professor ajudando, mas nada aplicado efetivamente, como visita técnica e coisas do tipo, tá? Quando haverá aula para as demais turmas? Então, pessoal, esse vai ser o primeiro mês de aplicação, né? As turmas de primeiro ano e segundo ano, o nosso acesso não é tão interessante. A gente não consegue acessar de forma global a turma. Então, vários alunos vão ser prejudicados se a gente tivesse começado com os primeiros e segundos agora. Mas a gente vai avaliando e vai tentando contato. E pode ser que numa próxima aplicação de um outro mês sejam inseridas mais turmas, né? Mas por enquanto somente os terceiros anos e o ensino superior. Aqui diz, minha filha está sem e-mail, pode ser no meu? Então, pessoal, a gente vai fazer o acompanhamento de cada semana da turma. Se a gente observar que o seu filho não está recebendo material, a gente vai procurar por que isso está acontecendo. Às vezes pode ser que ele não tem e-mail, ou às vezes pode ser alguma coisa. A gente vai identificar o que é, e se, por exemplo, se for só a questão do e-mail, sim, podemos utilizar o da mãe que está perguntando aqui. Mas a gente vai fazer esse acompanhamento, direção de ensino, coordenadores e tutores, para que aqueles alunos que não estão respondendo, para tentar identificar o que é e ajustar isso no processo pedagógico, tá? Tem uma pergunta aqui, Luiz. Vou deixar, você quer tomar uma aguinha? Não, só vou comentar aqui. Pessoal, sobre o site do auxílio. Você vai no nosso site, dmt.ifmt.edu.br. Lá na parte superior do site tem a opção editais, né? E lá, quando você clicar em editais, vai aparecer edital emergencial. Quando você clicar em edital emergencial, vão aparecer 3 opções: cotistas, transporte e outros. Se você for cotista e não foi beneficiado nem com alimentação e nem com transporte, você vai clicar na opção cotista. Se você foi beneficiado no transporte e parou de receber porque teve o corte, você vai clicar na opção transporte e vai se inscrever. Se você não entra em nenhuma modalidade, não participou do transporte, não participou da alimentação e não é cotista, aí você vai na opção outros, tá? E faz a sua inscrição no formulário, ok? Então, a pergunta aqui, Luiz, para te ajudar, a gente tentar chegar numa maneira que fique claro, né? O RED, gente, eu vejo que aqui talvez fique difícil de compreender, né? Porque esse documento é novo para todos nós, inclusive para os servidores, no sentido de aplicação. Então, esse primeiro momento é um primeiro momento de teste, né? Vai fazer o teste, inclusive com as turmas que são mais maduras, que têm mais condições de fazer, ter uma disciplina de fazer essas atividades em casa. O RED, ele não necessariamente vai ter uma plataforma online, tá? O professor vai utilizar os recursos que ele entender que seja melhor. Então, a pergunta ali está relacionada com como isso vai se aplicar na biologia. Então, a biologia, cada semestre vai ser distribuída as disciplinas. Nós temos 4 semestres, primeiro, terceiro, quinto e sétimo. Então, esses professores que vão ser escalados, o professor Luiz vai mandar um cronograma de quais são os professores que vão ser naquela semana, com quais disciplinas. O professor vai dizer para vocês. Inclusive, aí vai entrar o papel do tutor, de aproximar o professor do aluno. Ele vai fazer essa intermediação. Então, o professor optou por mandar um texto e vocês fazerem uma discussão desse texto por e-mail ou por WhatsApp, ou mandar uma resenha, tirar uma foto. Tudo isso vai estar bem claro para vocês. Vai ser mandado todas as tarefas que deverão ser feitas, como deverão ser feitas,
quais disciplinas serão daquele momento, né? Para que isso, nesse primeiro momento, seja experimental, que a gente tenha condições de avaliar no que a gente pode melhorar, no que a gente pode ver que não dá certo, né? Mas qual que é a prioridade desse documento? Que todos os alunos participem. Então, se a turma do primeiro semestre hoje tem 40 alunos, todos os 40 alunos deverão estar atuantes, deverão estar interagindo dentro dessa ação, né? Então, o professor tem que preparar documentos, o aluno vai receber esse documento por e-mail, vai receber de uma maneira, ele tem que receber esse documento, esse papel, essa atividade, o texto que tem que fazer leitura, um vídeo que tem que assistir. Então, tudo isso vai ser bem explicado para os alunos, tá? E aí que vai entrar, o papel reforça aqui o papel do tutor, né? O tutor é o intermediador do professor com os alunos, da coordenação com os alunos, né? É um suporte. Então, turmas maiores, como a turma do primeiro semestre de Biologia, que tem em torno de 40, 41 alunos, terão 2 tutores. Mas turmas menores, como do sétimo semestre, terão um tutor para estabelecer essa conexão. Então, volto a reforçar que nesse momento, institucionalizado oficialmente, só as turmas do terceiro ano do ensino médio, tanto da administração quanto da agricultura, assim como todas as turmas do superior estarão participando desse momento experimental. E reforço ainda que é o momento de conhecermos como vai funcionar, tá? Inclusive nós da gestão, os professores, os técnicos da equipe multiprofissional, estamos todos preocupados para saber como que isso efetivamente vai funcionar. Nós não queremos perder a qualidade do nosso ensino, mas também a gente não quer nos distanciar de vocês, dos alunos, da comunidade. Então esse é um momento que a gente vai estar experimentando essas ações com o intuito de que a gente nos aproxime, com o intuito de que os alunos façam algumas reflexões, façam algumas leituras importantes para esse momento. E se a gente avaliar que não está funcionando, a gente tem que rever o processo. Toda a equipe vai ter que rever o processo, tá? Quantos minutos de live, Marcelo, já tem mais ou menos? Tem uma pergunta aqui, ó. O semestre será online? Isso mesmo na biologia? Pessoal, o tempo da nossa aplicação não vai ser exatamente o tempo do mês, entendeu? A gente vai trabalhar com a carga horária de metade do que seria trabalhado no mês presencial. Então, a cada mês você vai estudar metade do que você estudaria de forma presencial através desse RED, tá? Então, o semestre está funcionando, mas com uma carga horária reduzida em relação ao que seria semestralmente, presencialmente. Aqui outra pergunta: como será com os alunos que não têm acesso à internet? Nós fizemos o nosso questionário e alguns alunos não responderam. Então, os que não responderam, a gente acredita que não tem acesso. Só que nós temos o contato de celular e temos o e-mail. Então, o que a gente vai fazer? Vai fazer a impressão do texto base, do orientativo que o professor mandou e vai estar entregando para esse aluno, tá? Para que ele possa estar participando com essa atividade impressa. Então ele vai receber o material mesmo não tendo acesso à rede e a gente vai fazendo essa entrega e coleta a cada semana, ok? Após o retorno, os meses de abril e maio serão pagos. Aqui eu acho que é o auxílio transporte. Deixa eu responder essa. Pessoal, com relação à pergunta que após o retorno, os meses de abril e maio serão pagos, acredito que esteja se referindo ao auxílio transporte que foi suspenso. Não serão pagos, tá? Esse auxílio foi suspenso temporariamente, é um recurso da assistência estudantil e eles serão destinados agora, nesse momento, para o auxílio emergencial, que vocês estarão sendo contemplados, né? Então, como a característica, a natureza do auxílio não prevê que a gente pague, que não prevê que a gente disponibilize, a gente não pode pagar isso no momento futuro, tá? Então, por isso, as estratégias foram quais? As estratégias é mudar a natureza. Então, a gente agora está abrindo e lançando esse edital, onde todos os alunos do auxílio transporte serão contemplados e serão beneficiados com outro auxílio.
Então não tem por que se falar em pagamento, né, retroativo ou desses meses que ficaram para trás. Aqui, continuando, haverá provas e atividades avaliativas? Isso aqui, pessoal, cada professor ele vai colocar no seu plano, que é um plano mensal, inicialmente, que a gente está fazendo, e lá ele vai delimitar como vai ser essa cobrança, né? A grande maioria dos planos que a gente observou, os professores estão mais avaliando a questão de qualidade de acesso, vai conseguir chegar ao aluno. Então, inicialmente não vai ter nenhuma questão específica de provas e avaliação nesse sentido, mas sim vai ter a devolutiva, né? Você vai ter que devolver alguma coisa. Aí cada professor tem a sua metodologia. Pode ser um relatório, pode ser uma lista de exercício, pode ser um resumo. Isso vai ser enviado no começo da semana para cada turma e para o grupo de WhatsApp e tudo mais, né? Quanto ao aproveitamento de matérias para os que seriam dispensados, o nosso calendário continua suspenso. Porém, a gente vai analisar essa situação de como responder sobre os alunos que pediram aproveitamento de estudo. E quando a gente tiver um retorno, a gente comunica a vocês, tá? Mas uma vez que vocês pediram o aproveitamento e ele se encaixa naquele quantitativo de horas e quantitativo de ementa, então fique tranquilo que você vai ser beneficiado com isso. E pessoal, o professor, o coordenador do curso pode ajudar vocês a responder isso. Então, assim, vocês podem mandar e-mail, vocês podem chamar no WhatsApp. A gente, assim, dentro do horário comercial, a gente está aqui para responder, né? Inclusive, qualquer dúvida, tem os e-mails, né, do professor Marcelo, e-mail da coordenação, das coordenações de administração. Esse tipo de dúvida vocês podem ir mandando para não deixar chegar tudo isso. Outra pergunta aqui, pessoal. A plataforma de acesso dos alunos será melhorada? Pessoal, aqui vem uma questão que é bem diferente. Nós estamos numa modalidade de atividades de exercícios domiciliares. Nós não estamos na modalidade de educação à distância. E por que nós não estamos também na modalidade de educação à distância? Nosso sistema da UAB não suporta todas as turmas que estão sem aula. Então, o que vai ser? Não vai ser uma plataforma que vai existir. Cada professor vai estabelecer a forma de acesso. Por exemplo, algumas que a gente já observou. Tem alguns professores que vão utilizar o Google Sala. Então, ele vai criar a turma virtual, vai mandar o código para o aluno vai acessar a sua turma e lá vai ter o que ele deve fazer, o que ele deve ler, qual vídeo ele deve assistir, qual atividade ele deve produzir. Outros colegas vão utilizar o que é acadêmico para lançar o orientativo, para lançar o material, para lançar o texto base. Outros colegas vão utilizar o WhatsApp para mandar as informações por lá. Outros ainda vão utilizar o próprio e-mail para tá orientando. Então, cada professor ele vai colocar a maneira que ele vai trabalhar no e-mail orientativo. Não terá uma plataforma como o Moodle, por exemplo, mas terão opções que o aluno terá acesso. E aí, durante a semana, a gente vai estar avaliando também esse acesso, como é, para verificar o que a gente precisa ajustar, tá? Pessoal, eu vi que tem algumas angústias de vocês em relação a essa metodologia. Eu quero reforçar que nós também estamos bastante preocupados, né, com a metodologia. Isso é novo para todo mundo, a gente está se reinventando. A gente não utilizava esse método e agora resolveu trabalhar dessa forma. A gente está se criando alternativas para estreitar esse laço com vocês, estreitar ações pedagógicas e fazer com que a gente tenha oportunidade de crescer nesse momento, se desenvolver novos recursos. Então, assim, podem ficar tranquilos que preocupados com a metodologia que será utilizada, todos estamos angustiados, sem saber para qual o caminho mais correto e mais indicado. Isso é uma coisa que nós vamos estar construindo juntos, porque é uma ação nova para todo mundo.
é uma ação que a gente nunca trabalhou e vivenciou de tal maneira, com tal intensidade. Então fiquem despreocupados, que todos nós estaremos tomando todas as medidas para que nenhum aluno fique desassistido, né? Nós sempre estivemos abertos a receber as dúvidas, informações, tem os nossos contatos, inclusive contatos pessoais, a gente vem respondendo os alunos. Então fiquem despreocupados com relação à metodologia e no sentido de não estarem assistidos, tá? Porque é sim um novo caminho, é sim uma nova ação que a gente vai juntos conhecer como que funciona. Pessoal, outra questão aqui, ó, o que a gente está fazendo primeiro, é uma forma de voltar ao contato com vocês, primeiro ponto, e não é uma substituição do presencial. O presencial é o nosso carro-chefe, entendeu? A gente está procurando conteúdos para que a gente consiga fazer essa retomada pedagógica de forma que os alunos tenham condições de estudar de forma individual, em sua casa. Então, tudo está sendo selecionado nessa intenção. Aí, por exemplo, como ficará o estágio? O estágio, o nosso documento ele tem algumas restrições, e uma delas, que está inclusive no documento, é que estágio está parado mesmo, entendeu? Não tem como fazer o estágio. Nem tudo que era presencial a gente vai conseguir fazer com essa retomada. E o estágio também não tem como ser aplicado porque as escolas também estão com atividades suspensas. Então, o estágio, por exemplo, a gente vai pensar em maneiras, quando o calendário for retomado, quando as atividades presenciais forem retomadas, da gente repor isso, ajustar isso. Infelizmente é uma preocupação nossa, mas não tem como sanar, entendeu? Então, estágio, visita técnica, coisas que seriam que precisam ser presenciais, infelizmente a gente não consegue atender com essa retomada, tá? Então, por exemplo, algumas coisas, entrega de TCC, a análise, a conversa com o orientador, isso por exemplo, a gente consegue fazer de forma remota, né? Mas algumas coisas não, e essas coisas não serão inseridas agora, elas serão retomadas com a retomada da atividade presencial. Esclareça que o que... Aqui tem eu acho que já perguntaram isso, mas como deve estar chegando gente, né, a todo momento na live, os auxílios, gente, os auxílios que já foram, né, contemplados lá em janeiro, que foram feito o processo, já estão sendo pagos. Os que nós estamos lançando edital, que lançou o edital ontem, demora em torno de uns 15 a 20 dias, 30 dias, para que a gente consiga passar pelo processo de inscrição, que vai até sexta-feira, né? E também passar por todo o trâmite de análise documental, questão de empenho financeiro. Então isso tem um trâmite que é mais ou menos o trâmite que vocês já estão acostumados, né? Ou aqueles que estão novos na instituição, é um trâmite de 20 a 30 dias. Tá, eu quero ver se eu tenho mais alguns pontos aqui, mais questão. Pessoal, aí, uma pergunta aqui. Alguém falou sobre se a carga horária que vai ser utilizada no RED vai ser contada, né? Vai ser sim. O que está acontecendo? Como é tudo novo para todo mundo, a ideia nossa é colocar a carga horária dessa atividade remota, o que seria realizado de forma presencial em um mês, vai ser realizado com carga horária de metade do que seria no mês. Então, por exemplo, o nosso plano desse mês, ele vai ter carga horária de meio mês, tá? E isso sim vai ser considerado lá na retomada das aulas, tá? Toda a quantidade de horas trabalhadas pelo RED vai ser inserida como carga horária na retomada do calendário. E tudo que não for feito pelo RED vai ser feito de forma presencial, tá? Por exemplo, tem algumas disciplinas que o professor ele vai começar a trabalhar com o RED e vai chegar um momento que ele não consegue mais trabalhar de forma à distância, então ele vai parar, ele vai poder continuar só quando retomar, tá? Então a ideia inicial é a gente retomar as atividades pedagógicas com o que for possível e o que for mais acessível ao aluno, e tudo que não for possível aplicar via RED, seja pelas questões sanitárias ou pela dificuldade mesmo do processo, serão retomadas com
a retomada do calendário acadêmico de forma presencial. Aqui tem algumas perguntas. E as disciplinas de exatas, né? Então, pessoal, por exemplo, vou falar da minha, né? Eu sempre gosto de comentar as minhas aulas utilizando os slides. E, por exemplo, eu vou gravar a tela do computador e lá vai ter toda a informação. Então, eu vou estar comunicando com vocês e lá vai ter fórmulas, exemplos, tudo mais, além de outras ferramentas, né? Então, cada professor ele vai estabelecer como vai ser esse atendimento e durante a semana, coordenação, ensino e tutoria vai estar analisando também esse trâmite para verificar o que está legal, o que não está legal, o que precisa de ajuste, sempre na intenção de melhorar essa aproximação que a gente vai estar fazendo. E quanto a provas e seminários, aqui a gente não tem um padrão, a gente só tem a orientação que cada professor coloca no seu plano. E a gente vai estar fazendo esse acompanhamento, tá? Pode ser que uma determinada disciplina aconteça alguma coisa e a gente vai estar trabalhando de forma a otimizar isso, mas não tem como eu te dar uma resposta de forma geral. Cada professor vai estar trabalhando, avaliando a relação com a turma e propondo as atividades avaliativas. Aqui chegou uma pergunta sobre a disciplina de Sociologia que não estávamos tendo aula. Então, existem algumas disciplinas, pessoal, que a gente estava no trâmite de contratação de alguns professores substitutos por algum eventual motivo. Essas disciplinas temporariamente continuarão também sem os professores até que a gente resolva a questão. Por quê? Nesse momento de pandemia e suspensão das atividades, tudo foi suspenso. Então, se a gente estava contratando um professor substituto, se a gente estava realizando um processo seletivo, isso também foi suspenso. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai trabalhar com todos os servidores que nós temos no momento, tá? Então, a disciplina vai continuar temporariamente também sem tendo atividades. Pessoal, uma outra pergunta aqui, ó. Como será a interação com o professor? Haverá alguma aula online? Eu sei que vocês estão angustiados nessa questão de metodologia, mas a orientação de cada disciplina vai ser dada no início da semana, entendeu? Eu sei que professores vão, por exemplo, usar lives para tirar dúvidas. Alguns outros professores vão utilizar aquela opção da reunião via Meet, que você clica e entra numa sala e como a gente está fazendo aqui, por exemplo. Outros vão disponibilizar o WhatsApp pessoal para responder as dúvidas, entendeu? Então, existirá a interação, mas cada professor vai definir como ele quer fazer essa interação. Tem alguns professores, por exemplo, que vão gravar as aulas como se estivesse na sala e vão disponibilizar no YouTube. Outros vão ter espaços de comunicação com vocês de forma ao vivo ou, por exemplo, por e-mail. Você coloca a sua dúvida, o professor responde. Isso tudo vai ser estabelecido, mas cada professor vai definir como vai ser esse contato com vocês, ok? Tem que falar que não existe uma plataforma de acesso. Eles estão falando no primeiro semestre, falando do acesso às plataformas. Repetindo aqui, pessoal, não estamos numa modalidade de ensino de educação à distância. Não temos condições de utilizar o Moodle, por exemplo, ou qualquer uma outra plataforma. O que a gente vai fazer? Cada professor vai estabelecer a forma de entregar as atividades para vocês. Para citar algumas que a gente já viu. Alguns professores vão criar, por exemplo, no Google Sala, uma sala virtual. Aí você vai receber o código. Com esse código você vai acessar a sala e vai ser como se fosse, por exemplo, uma sala do Moodle. Já outros professores vão mandar as atividades por e-mail e o e-mail vai ser esse canal de comunicação. Já outros professores vão criar espaços de grupos de WhatsApp e vão mandar as informações por lá. Então, não existirá uma plataforma padrão como na educação à distância. Existirão opções de canais onde cada professor vai estabelecer a forma de comunicação com a sua turma, ok? Pessoal, estou vendo aqui alguns comentários, eu acho que é do primeiro semestre de Biologia, né?
sobre a questão do acesso aos sistemas, inclusive os sistemas antes da suspensão. Pessoal, no primeiro semestre existe um tempo aí que a gente precisa para fazer a inclusão do sistema, inclusão de documentação, até porque na biologia são praticamente 3 processos seletivos. Tem o vestibular do Instituto Federal, tem o Enem e depois ainda tem as vagas remanescentes. Então, se vocês não têm acesso, não tiveram acesso, vocês poderão procurar, manda um e-mail para o ensino@dmt.fmt.edu.br e a gente pode estabelecer essa conexão, passar o acesso de todos vocês, pode fazer inclusive a gente pode fazer até uma atividade com registro. A gente vai estar disponível, estamos disponíveis para vocês. Então, se vocês não tiveram acesso, não sabem o número de matrícula, não sabem como acessa o sistema, porque nesse momento eu acho que a dúvida aqui estava direcionada no sentido de que como que você teria acesso a um outro sistema se você não tem nem aquele primário. Então, isso que o professor estava falando, nós não teremos uma plataforma específica do IFMT Diamantino. Essa plataforma são plataformas comuns que todos podemos utilizar, inclusive o Meet, tem o Zoom, tem várias plataformas que o professor pode se valer desse recurso para utilizar dentro das suas atividades. Não necessariamente ele precisa fazer isso, mas ele pode fazer, tá? Então fique despreocupado que quando, por exemplo, for ter uma atividade específica para o 5º semestre da biologia, atividade X, eu vou utilizar a plataforma tal, o acesso é tal. Isso vem acontecendo, né? A gente que está trabalhando remotamente vem recebendo link já específico. Os próprios aplicativos já estão facilitando a nossa vida para esse momento, né? Inclusive justamente para ajudar as instituições no trabalho, e justamente nesse momento de dificuldade. Vai. Pessoal, uma informação aqui inicial. O primeiro contato que cada professor vai fazer com a turma vai ser pelo e-mail, certo? Então, ele vai mandar primeiro no e-mail da turma as orientações de como será a semana daquela matéria. Então, o primeiro contato vai ser o e-mail na turma ou no semestre, certo? Então, você, por exemplo, do 3º ano, você vai receber na segunda-feira um e-mail orientativo da disciplina X. Aí, nesse e-mail, pode ser que o professor coloque que ele vai utilizar uma plataforma como o Google Sala, pode ser que ele coloque que ele vai utilizar um grupo de WhatsApp, pode ser que ele coloque que vai utilizar as opções de videochamada, mas lá sim ele vai fazer essa orientação, tá? Então, o primeiro contato com vocês vai ser pelo e-mail da turma ou do semestre. E nesse e-mail ele vai colocar as outras dúvidas que talvez vocês estão perguntando agora. Pessoal, aí, inclusive na live... Tem uma pergunta aqui, ó. O último semestre da BIOS ficará prejudicado. Não há como mudar a distribuição de matérias? O processo está em análise aqui, pessoal. Nós estamos fazendo essa reaproximação. O que der para a gente conseguir trabalhar com vocês, os professores trabalhar com vocês, a gente vai estar validando. E coisas, por exemplo, que não tem como fazer pela atividade remota, infelizmente vai ser parada e vai ser retomada com a retomada do calendário, tá? Então, as atividades que estão sendo propostas vão ser mediadas pelas tecnologias de forma a atender o máximo possível os discentes. A gente vai fazer esse acompanhamento. E o que não der, infelizmente, não tem como retomar agora, e a gente vai aguardar a retomada do calendário, e com a retomada do calendário, as orientações de como fazer essas outras atividades. A questão de ser o último semestre a ser atendido vai prejudicar. E assim, sabemos, por exemplo, 3º ano e 7º semestre que do final do curso, né, mas infelizmente uma coisa que não cabe só a nós. Então, a gente está fazendo as medidas mais cautelosas possíveis, estudando possibilidades para atender vocês de forma a não perder essa qualidade. Outro ponto, pessoal, que a rede, a ideia dela é uma alternativa, inclusive ela poderá e provavelmente será utilizada quando a gente retornar ao calendário, né? A gente volta às atividades de aula, a gente volta às atividades presenciais, mas a gente vai precisar de alternativas para suprir esse período que a gente ficou sem aula.
Então a gente já começa a utilizar esse recurso agora e futuramente a gente já tem até condições de avaliar qual que seriam as melhores estratégias, né? Quanto tempo de live nós temos ainda, pessoal, aqui, a equipe? 2 minutos. 2 minutos de live só? Já foi 1 hora, então parece que Pessoal, só para reforçar aqui, ó, amanhã eu vou estar mandando um e-mail para as turmas de 3º ano Administração, 3º ano A e B Agricultura, 1º, 3º, 5º e 7º semestre, explicando como vai ser, quais disciplinas vão fazer os atendimentos em determinadas semanas, tá? E as turmas de 1º e 2º ainda a gente não consegue atender de forma que a gente considera efetiva. Seriam 100%. muitos alunos prejudicados com essa retomada, considerando se a gente fosse trabalhar com os 1º e com os 2º. Das turmas, a que a gente consegue mais acessar é os 3º e por isso a gente está começando esse trabalho. E do superior, a gente também sabe que tem muitos alunos ainda que precisam de orientações, só que o superior a gente tem uma coisa peculiar, porque vocês, quando retomar o calendário, a opção do RED vai dar uma pressão maior, então a gente precisa começar esse trabalho de reposição de carga horária com vocês, porque a maioria dos estudantes do superior são trabalhadores, né? Então a opção de trabalhar o RED na retomada já fica um pouco mais complicado. Mas a gente vai estar ouvindo vocês, vai estar participando do processo e vai estar avaliando o processo, tá? E também essa é a primeira live de várias outras, então se vocês tiverem dúvidas que não foram respondidas agora, a gente vai ter outros espaços, a gente tem o próprio Instagram para você mandar alguma coisa e a gente respondeu, ou e-mail institucional, e a gente está aberto para responder, tá? Essa é a primeira de várias que a gente vai fazer, explicando cada passo, e o processo todo vai ser construído com vocês, tá? A gente espera e principalmente quer a participação de vocês na avaliação, na construção e na reformulação desse nosso trabalho, que é uma novidade para todos nós. Vocês podem estar angustiados, mas nós estamos também, porque a maioria de nós nunca passou por uma situação dessa, de trabalhar de forma remota, mas através da pesquisa que nós fizemos e das reuniões que nós fizemos, nós acreditamos que dentro dessa possibilidade que a gente pensou de fazer um bom trabalho, ok? Fala que amanhã tem mais live. E pessoal, então fiquem atentos ao nosso site, ao Instagram para as informações. No site amanhã já tem uma live do professor Marcelo e reforço o que o professor disse, a gente está disponível a que vocês venham tirar dúvida não só em momentos como esse, a gente tem os outros contatos que são possíveis de fazer, tirar esse tipo de dúvida, tá? Eu sei que esse momento é curto, 1 hora, a gente não conseguiu nem terminar de fazer todas as respostas, a gente pode fazer um outro bate-papo também até o final de semana, enfim, a gente vê a disponibilidade, a gente vê se a gente consegue fazer o link aqui pelo YouTube, que traz uma maior amplitude na disseminação dessa conversa com vocês. Então, vamos desejar que todo mundo fique bem, fique em saúde, fique em paz, fique em casa, né? E a gente volta a fazer outras conversas, a gente volta a trabalhar com vocês de forma remota, procurando outras informações, tá bom? 1 minuto e meio. Não, a gente já... E reforçando, pessoal, 3 modalidades de auxílio emergencial, tá? Cotista, se você é cotista e não participa de alimentação e transporte, você já tem direito a esse auxílio. Então vai lá no nosso site, auxílio emergencial cotista. Se você já é participante da alimentação, você não entra nesse edital, tá, pessoal? Porque vocês já estão recebendo a alimentação. Se você é do transporte que foi cortado, também você já está nesse edital emergencial. Basta ir lá no nosso site preencher o formulário de edital emergencial de transporte. E se você não é cotista e nem participou dos editais, você também tem direito a concorrer a 31 vagas de auxílio emergencial, principalmente para as pessoas que estão em questões vulneráveis, por exemplo, famílias que os pais perderam o emprego, coisa do tipo. Tem até um item no formulário para você argumentar sobre a sua situação, ok? Então, muito obrigado pela presença de vocês. A nossa instituição está de portas abertas e estamos com saudades também de vocês, todos os nossos alunos. Muito obrigado. Até mais, pessoal. Liga aí.
peraí, tem escrito alguma coisa aí. Deixa eu encerrar aqui também. Maurício, se estiver me ouvindo aqui, parece que agora deu certo aqui no